Bora, meus amigos! Hoje o episódio vai ser excepcional, viu? O cara aqui que eu conheci esse final de semana até me ajudou ali na comidinha no Marechal, viu? Ô, cara bacana, viu, amigo? Conta um pouco aí, que eu sei que vocês têm história juntos aí. Conta um pouquinho, Cássio, como é que é? Aquiles? Eu estava extremamente ansioso para esse momento, porque Aquiles é um amigo de infância, Aquiles Mark, convidado. Meu amigo de infância, é um cara que eu sempre tive como referência de criança, referência de adolescente, referência como adulto e profissionalmente como professor e como ser humano, né? Então, era ansioso porque aqui ele vai trocar umas ideias interessantes, vai contar alguns causos e ele vai falar muita coisa massa que ele realmente sabe muito. Mas eu estava ansioso por esse momento porque o programa em si é inspirado nele também, né? Que sempre ele diz que a ciência sempre está on. Então, por isso que o nome do programa foi referência ao que ele sempre prega, né? Que a ciência tem que estar na vida de todo mundo. Seja bem-vindo, meu amigo Aquiles. Valeu. Obrigado pelo convite aí aos dois, né? É sempre bom estar aqui podendo falar um pouquinho de ciência. E assim, vim num programa, né, que a gente tem um dedinho aí, né? A gente vai ver como é que começou, né? Fez esse ponto, um pouco falar da ciência e como é que tudo isso se junta, né? E a gente consegue tá dando uma contribuição aí. Vamos ver se... Aquiles, o Cássio já sabe, ele já tá com as perguntas bem prontinhas que eu sei. Não, vou deixar você, porque senão eu vou acabar entregando várias coisas. Mas o Aquiles lá do passado, que eu sei que você me contou nesse final de semana, quando a gente se conheceu ali naquele restaurante bacana, que você me deu as dicas do cardápio e tudo mais. Sim. Me fala um pouco, Aquiles, lá no passado, como foi essa conexão sua com a tecnologia? Quem não te conhece, para entender o Aquiles de hoje, ele sempre tem alguma coisa Então, assim, acho que para começar é bom a gente falar até dos pais da gente, um pouco até, acho que assim, meus pais são professores, né? Então, minha mãe da rede municipal, estadual, e meu pai, professor universitário, lá de Mossoró, né, da Antiga Exam, o FESA. Então, eu sempre vivi nesse universo de professores, né, pessoas ensinando e lendo muito. Lá em casa tem um cômodo que é uma biblioteca, para você ter ideia, né? E com 8 anos de idade, mais ou menos, eu tive contato com o computador. Só que naquela época, né, era 88, já entregando um pouco a idade. Então, 88, você estava com quantos anos? Pois eu tinha 8 anos de idade, né? Eu sou de 80. E, então, assim, tive o primeiro contato com o computador e eu queria jogar, na verdade, eu queria jogar porque os vizinhos tinham o Atari, né, o videogame lá, eu queria jogar. Papai não comprou um videogame, ele comprou um computador. Né, e eu, pra jogar, eu disse, como é que eu jogo, papai? Ele, não, tá aqui essa revista? Só você digitar, que quando você digitar o jogo aparece. Que é isso? Em inglês, né? Eu não sabia, estava me alfabetizando, né? Só que eu me alfabetizei junto, né, com a computação, né? Então foi nesse momento que eu tive contato realmente com a linguagem de programação, era Basic na época, e eu digitava aquele início aqueles códigos, né? No final apertava no botãozinho, ele executava, caramba, aí eu vi esse número 10, se eu botar 5, aí o jogo ficava mais rápido. Aí eu comecei a modificar, né, a partir de um código pré-existente, eu comecei a modificar e aí fui me interessando por essa área. Eu acho que foi naquele momento eu já decidi o que eu quero fazer jogos. Né? Na minha cabeça de criança, né, eu escolhi minha profissão ali, eu quero ir para a tecnologia, eu quero fazer jogos. Eu acho que isso assim, é um divisor de águas porque você ganha muito tempo com o jovem que não sabe o que quer fazer, né? Então, o que é que eu vou fazer? Hoje sou professor, né, da universidade, da UFRN, do curso de ciências, né, mas de tecnologia. Aí, só fazendo um parênteses nessa informação, isso aí traz uma responsabilidade muito grande dos pais, né? Sim. Porque a apresentação, para definir mais ou menos o que você quer, assim, nos principais países do mundo, mais desenvolvidos, os mais desenvolvidos, o que é que tem como base? Você mostrar o máximo de opções para aí a pessoa ver qual é para que lado que mais tem uma afinidade. É coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Exato, então é isso que eu estou dizendo. Muito afunilado, né? Coincidiu de ser apresentado e você de cara, claro, né? Claro, foi assim. Ele podia não ter gostado. Podia não ter gostado, simplesmente não gostei. Esse negócio de digitar aí para jogar. Não, eu quero o Atari. Prefiro fazer como a Cássio fez, pega o controle e vai jogar lá no Nintendo. Ou a criança de hoje às vezes bateu o pé e fala, não, eu quero o Atari. É interessante que embora eu tenha seguido, né, nesse caminho, né, aí meu irmão tem basicamente a minha idade, a diferença de 1 ano. Com o mesmo ambiente e tal, só que assim, aí ele foi para jornalismo. Mas ele se formou em jornalismo, né, o mestrado dele em ciências sociais, mas ele é um jornalista que sabe programar.
Então ele tem esse diferencial, né? Então, já pensa diferente, já né? pensa totalmente diferente. Né? Ele hoje, por exemplo, escreve livros, né, com essa assim, eu acho que até para a galera do público que está olhando, que é da área de tecnologia, a gente está falando de pessoas que programava num mundo que não era em tese programável. Né? Que a década de 80, se você for imaginar quem está hoje nos anos 2020, né, programando na década de 80, você vai ver que eram só os grandes centros, Sim. Quem tem muito dinheiro, banco e etc. E aqui está falando que ele e o irmão já programavam. E a informação com muita dificuldade. Com a informação, não tinha acesso, esse YouTube que você clica aqui e o cara vai explicar tudo. É o que ele falou, era uma revista que guiava a programação. São camadas, né? Na verdade, sempre quando surgem novas tecnologias para acesso, por exemplo, à internet das coisas, a coisa vai evoluindo, e também existem camadas que facilitam o acesso. Por exemplo, hoje em dia, fala muito em inteligência artificial. Existe a inteligência artificial que você programa, digamos assim, a gente diz, o código mais interno dela, que é mais difícil, e também você pode só ser um usuário, um programador que usa o que outros programadores mais experientes já usaram. Então, assim, naquela época tinha o Basic. O Basic, na verdade, é uma linguagem que foi criada para crianças mesmo. Só que não sei porquê, né? Então houve um gap aí que sumiu isso, e o que assumiu esse espaço da linguagem de programação foi o Windows, o Word, Excel. Vamos aprender informática. Ao invés de ter continuado, entendeu? Década de 80 aprendi esse Basic. Então, eu acho que era... Aí depois mudou, aí não continuou a aprender esse Basic. Eu peguei um pouco dessa assim, um pouquinho, né, eu sou mais novo que Aquiles, eu peguei um pouquinho dessa fase, mas eu acho que, olhando hoje como adulto, talvez não fosse tão comercial. Sim, então, sim, perfeito. A gente morando no interior do estado, perfeito. O que chegava era o quê? O que era comercial. Sim. Então, o Windows era mais bonito, tinha mais funcionalidades, né? Então era mais comercial, mais vendável do que é mais fácil, né? E é mais fácil. E é mais fácil, por exemplo. Bem intuitivo, né? Por exemplo, se você colocar uma turma de 10 crianças, pessoas para programar, não é 100% que vai gostar de programação. Então, acho que pensando assim, talvez faz bem sentido, né? De você ter o Windows, o Word, Excel caminhando, e o Basic, né, foi esquecido. Até hoje ainda tem Basic, se você quiser aprender, né? E assim, dentro desse universo que a gente vem trazendo, né? Por exemplo, para algumas startups do grupo, né? Que a gente quer levar para ensinar, né? A gente quer ensinar programação, continuando isso que eu tive acesso, né? Quando era mais novo. Mas aí, Aquiles, conta aí pra... Todo mundo tem que saber dessa evolução. Aí, passando por esse momento aí de definição profissional, digamos assim, mesmo sendo muito novo, decidiu vir para Natal, e aí foi que começou a brincadeira ficar séria. Justamente. Eu passei no vestibular para Ciência da Computação aqui em Natal, vim e logo cedo me envolvi com projetos de pesquisa, né? Eu acho que a ciência entra, né, nessa minha vida mais ou menos do ano 2000, já entrei como bolsista, né? E está até hoje comigo, né? Eu oriento, né, mestrado, doutorado, né, alunos desde a graduação, e assim, a gente trabalhou muito bem a pesquisa, só que na metade da minha carreira, né, além do braço pesquisa, né, ciência, e fazer eu fiz ciência aplicada, ciência, então uma ciência que já é mais voltada para realmente criação de produtos, só que em determinada metade do tempo a gente realmente, vamos dar um passo seguinte, vamos realmente transformar isso em startups, né, em protótipos que viram produtos e de repente até empresas. Então, essa maturidade científica, que eles para você, como você disse, começou muito cedo a parte de ciência, ela veio pela uma pessoa como seu pai colocou a introdução da programação para você, e aqui a pessoa, um orientador, um professor, trouxe esse contato, porque você terminou o doutorado muito novo, né? Sim, 27 anos já. 27 anos já doutor. Então, essa introdução da ciência encurtou para trazer essa maturidade científica e, de uma certa maneira, empreendedora? Então, assim, meu perfil, embora seja um cara da computação, eu não me considero um perfil tão normal, assim, quando me vejo perto dos colegas. A computação fala muito. Então, assim, eu me achava assim, um cara da computação, só que das humanas, porque falava um pouco mais alto a criatividade, entendeu? É como eu enxergava, eu tinha muitas ideias, né? E como eu sabia programar, as minhas ideias, no final de semana, elas viravam alguma coisa. Entendi. Viravam MVP. Caramba.
Então eu tinha muita ideia, cara, isso. Vai dar certo e tal. Então começou a ter isso, e alguns professores que também eram nessa linha, né, professor Guido, né, era o cara que também pensava, sempre pensou fora da caixa, também muito nessa linha. A gente começou a empreender. Então em 2003 a gente já criou a primeira startup lá do grupo, né, relacionada a vídeo digital. A gente fazia transmissão de vídeo, na época não tinha o sinal, você mandar pelo satélite, etc, era caro. E a gente fez com fibra ótica. A gente transmitia, por exemplo, em tempo real, o São João de Mossoró aqui em Natal. Só que na época eu era estagiário, depois entrei na sociedade. Mas assim, a gente começou nesses primeiros, essa minha vivência dentro desse universo. Eu era aluno de graduação ainda, né, terminando a graduação, entrando no mestrado. E participei desse momento, né, de criação de uma startup, né, de ver as coisas, a cobrança ser diferente porque é uma empresa, né. Então, aí fui amadurecendo, né? Outras startups foram nascendo, porque hoje o que a gente tem lá na UFRN, né, é um grande ecossistema formado por uma rede de laboratórios de pesquisa. A nossa rede é a Natalnet, e a Natalnet criou, né, ao decorrer desses anos, né, saiu de lá pelo menos 20, mais ou menos, hoje em dia está em 20 startups. Tá? Então são 20 startups que nascem de um grupo de pesquisa. Se você parar para ver, na UFRN inteira não tem esse isso. Esse grupo que você está falando, ele começou antes mesmo do seu ingresso na universidade. Mais ingresso eu digo como professor. Isso. Na verdade a gente começou junto, foi mais ou menos. Eu já era aluno, né? Não, digo do ingresso como professor. Não, como professor bem sim, antes, né? Bem antes. Eu fui bolsista da rede, né? Mas teve esse gap aí de conhecimento, mestrado, doutorado, para ser professor. Né? Isso. Na graduação, né? Graduação, mestrado e doutorado, aí eu entro como professor, né, nessa rede que já estava formada com alunos de mestrado e doutorado. Que na verdade o professor que criou a rede, ele se mudou, foi para outra universidade e eu me vi ali, eu assumi a rede, né? Sim. Então, junto com outros professores que estavam lá por perto, a gente se reuniu e disse, cara, não vai morrer essa rede. Vamos expandir. Porque antigamente, só para fechar, assim, antigamente a nossa rede é a Natalnet. O NET era de rede de computadores. Mas como o professor foi embora e os ex-alunos dele viraram professores, aí virou agora uma rede de laboratórios, não uma rede de computadores. Então a gente tem mais de 3 laboratórios que cooperam, né, para fazer ciência. Não, eu estava dizendo exatamente isso. Nessa ida como professor, começou essa visão de formação das empresas. Sim. Lá na UFRN, porém, nesse conjunto, continuando com aluno de graduação, aluno de mestrado e aluno de doutorado. Isso. E aí foi formando todas essas empresas. Isso. Cita algumas para o povo conhecer. Para ilustrar, né? Para ilustrar. Assim, por exemplo, é interessante. A primeira... dá um peso mesmo. Um peso. É engraçado, se você for lá, vai no currículo, né? Não sei se está no Lattes, mas se for no currículo lá, tem mais de... Até o dia desse tá. Tem mais de 100 publicações lá, né? Você vai ver, professor, aqueles mais de 100 publicações, mas daquelas publicações, as que estão vivas até hoje são as que viraram startup. Se você parar para pensar isso, às vezes a gente publica e vira só um artigo, né? E o que a gente começou a enxergar que não é muito mais interessante fazer uma pesquisa que no final vire algo que fique vivo por mais tempo, né? Porque pesquisas são ideias, né? E assim, quanto tempo, né, vai viver essa ideia? Então, quando vocês verem um artigo, a gente escreve, publica e guarda em gaveta. Isso aí dá uma tristeza quando você vê as que deram certo. Por exemplo, a Dyna Video foi a primeira, né? Vídeo digital. Aí tem Qual é o nome dela? Dyna Video. Hoje não tem mais. Tem, né? Funciona assim. Aí tem a MOPA, que é sistemas embarcados. Você pega sistemas e coloca dentro de TV. A MOPA acho que talvez um dos grandes cases, porque ela vendeu 40 milhões de cópias de software para TV. Qual a marca desse? Não, Samsung não, mas outras marcas, né, tem código potiguar dentro dela. Caramba. Então, assim, são 40 milhões que é o que? de receptores. É da TV, a Smart ou não? É a TV digital interativa, né? O Ginga, o Middleware Ginga, então está dentro dela. Ela entrou nesse mercado e hoje está se ramificando, aproveitando esse conhecimento. É a MOPA, depois vem a RoboEduc, né? Então a gente está falando aqui da minha história, né? Como criança, ali aprendendo a programar. Então isso veio à tona também, me juntei com minha esposa, né? Na verdade era bolsista também do grupo. A gente começou a namorar e ela da educação, né? Doutora em educação. Eu terminei o doutorado em engenharia da computação. A gente se juntou junto com outro grupo, né?
que Na época não tinha rede social pra relacionamento. Se encontrou ontem. Aí foi off. Pois é, não, ali foi num... Foi nada de Tinder, né? Não, foi a rede social, só não era digital, né? Era física. Foi no forró mesmo, né? No rodeio aqui. For all. É o nome da network aí, né? Essa startup, né? Pois é, então desse a união, né, da computação com a educação, nasceu a RoboEduc, né? Só que ela nasceu e não estava andando, né? Aí depois que vem, aí Cássio entra, né, na história do grupo também, nesse momento, né, para trazer um braço mais de empreendedorismo, né, de empresa mesmo, de mercado. Sim. Aí foi a injeção de mercado, foi que a RoboEduc deixar a empresa menos legal e mais chata. Faz parte, né? Antigamente, né, a RoboEduc era uma ruma de pesquisador, né? Então, se deixar, a gente fica só falando, até hoje Cássio já fala, a gente fica só construindo, mas tem que vender, né? Então, teve a RoboEduc, né? Depois tem a Void 3D, que nasceu também do grupo, que eles fazem a impressão 3D. A Blind Dog também nasceu dentro lá do laboratório, né? Que faz aqueles coleiros para os cachorros. Foram até para o Shark Tank. Massa. Aí a gente tem a Wise Care, que faz transmissão de vídeo seguro para telemedicina. Que hoje em dia você vai estar liberado pelo WhatsApp, né? Mas quando acabar esse período de pandemia, como é que eu garanto que o cara do outro lado é o médico de verdade? Então você tem que fazer prova de vida. Se o cara é o que está dizendo que é, e os dados têm que estar armazenados em blockchain para ter segurança. Então tem essa startup, né? Tem a Assista Tecnologia, que faz, por exemplo, tradução de libras, né? Linguagem dos sinais, pela legenda. Então, por exemplo, a Adobe, né, que é a dona, acho que são mais de 70% dos cinemas do Brasil via Dolby, né, o sistema de som e essa parte de cinema. E aí tem a Assista Tecnologia, que transforma a legenda em um bonequinho em 3D que faz a tradução, né, para Libras. Caramba, que irado. Então, assim, são várias... Muito massa, né? São várias outras, né, que estão surgindo aí... lá dentro, né? Lá dentro do grupo. A gente não participa de todas, né, mas, assim, são de ex-alunos, né, ex-professores, então é dentro desse ecossistema que a gente tem acesso fácil. Aí a gente consegue conectar, né? Acho que, assim, uma grande luta hoje que a gente tem, né, primeiro, enxergar isso de cima, porque às vezes você está só numa startup, né, você só enxerga ela, mas quando você bota o zoom out aí, né, você consegue ver o que existe e fazer essas conexões e pensar coisas novas, né? Por exemplo, a gente teve nesse evento aqui, né, do LEAD, né? Então, assim, a gente vê que é um movimento muito interessante, né? Não universidade, porque ali eu tava... Onde é que eu tô, né? Então, você vê que essa galera... Mas foi interessante que Guilherme, até mandar um abraço para ele ressaltou muito isso, né? Que a gente às vezes tem um preconceito com o que vem da universidade, e a gente vê aqui nas conversas alternância empresários com as pessoas da universidade, a gente vê que os projetos duradouros, os projetos que conseguem ter uma longevidade, eles são exatamente científicos e provenientes da universidade. Sim. Então ele ressaltar muito, o Guilherme ele repetiu várias vezes, né? Cássio veio da universidade, o sócio dele, Fred também, um abraço para Fred Alecrim, ele falou várias vezes isso, então acho que é muito importante enfatizar, mostrar esses cases de sucesso, né? Porque às vezes fica muito no idealismo, né? Eu acho que dá certo, talvez, não sei. Ali só como eu até estava brincando esses dias aqui, como é que o cara se apresenta depois de Tiago Dionísio apresentar nas profissões, como é que o cara se apresenta hoje como um professor universitário? Eu sou um vagabundo, fumador de maconha, que participa de orgias. Aí olha pra cima. Do jeito que tá, né? Do jeito que tá. Então, mas eu digo, se trouxer na prática isso que está saindo tudo que ele está falando, é um negócio fantástico. Fantástico. Né? Eu digo, dá para fazer um lead, aquele evento do lead só com um laboratório. Só com laboratório. Mas, Aquiles, me diga uma coisa, para quem assiste ali, eu quero estar no meio dessa galera. Esse negócio é top. Só pode aluno, como é um cara, cidadão comum, vai lá, entra, bate na porta, como é que faz para participar desse... A universidade faz ensino, né? Então, se você é aluno, você está lá contemplado pelo ensino, né? A gente faz pesquisa, normalmente para quem está dentro, mas admite, né, pesquisadores externos, isso aí é comum a gente ter no laboratório, né, você fazer parte do laboratório como pesquisador externo, né, e extensão, que antigamente quando eu entrei, a extensão era o patinho feio, né, mas você vê que agora, né, se tornou o cisne, né, a extensão, essa conexão da universidade com, quando a gente fala extensão, é conexão com fora da universidade, isso tem que crescer muito mais, né, então eu tento, inclusive nas minhas aulas, fazer extensão.
Por exemplo, nas minhas aulas eu tento, o primeiro dia de aula eu digo, o projeto final de vocês é vocês encontrarem um professor da educação básica, certo? Os alunos entram para aprender a programar e dizem, não vem aqui não, não é aqui não, vocês têm que sair daqui, vão atrás de um professor e esse professor vai ter que criar um jogo educacional com você. Eu não vou dizer como vai ser o jogo não, eu só vou avaliar. Aí você joga a pressão para eles, né? É um pouco do que a gente estava conversando um pouco antes, né? De metodologias de ensino, né? São metodologias ágeis. A gente já entra num campo, né? Onde a gente está pensando em como maximizar, né? Como maximizar o ensino. A gente está falando de criação de startups, isso demanda mão de obra qualificada. E como é que eu qualifico, né, da melhor maneira possível, tendo visto o que aconteceu, né, a gente passou por um período pandêmico que acelerou as coisas. Então, como é que eu aplico uma educação que seja mais adaptada a esse novo momento, né, para poder gerar mão de obra, para poder suprir essas startups, né? Então, você começa a criar esse ambiente. Então, quem quiser participar pode vir, né, seja para ensino, pesquisa ou extensão, né, que a gente está nesse movimento. Hoje são mais de 200 pesquisadores no laboratório, são mais de 10 doutores. Então, quando eu falo Natalnet, aqui não é Aquiles, né? Aquiles é um deles lá, tá? Então, assim, tem um grupo bem maior, certo? Então, tem até nas redes sociais, se vocês procurarem, a gente já começa a ter natalnet.br. Mas ainda não é distante ainda da população mediana, essa história de você ser programador, trabalhar em startup, porque hoje eu vejo, né, constato, por estar trabalhando na frente de startup, que, vamos falar antes da pandemia, né, porque a pandemia meio que separou quem é quem, né. Antes da pandemia existia muito essa questão de palco, de estrelismo, de os cases de sucesso que não tinha case de sucesso nenhum. Era a história de vender o livro pela capa. Então as pessoas medianas, elas não ficam meio que distantes demais desse ambiente, e aí é esse momento que faz com que a mão de obra qualificada ela não se apresente tão rápido ao mercado, porque ela não vai ter esse entusiasmo que nada foi apresentado a ele, como você foi apresentado aos 8 anos. Tipo assim, adolescentes de 15, 16, 20 anos, né, pré-adultos de 20 anos, ser apresentado. Porque eu lembro de um episódio que nós estávamos jantando, e eu falo baixo, né, todo mundo percebe aqui na Ciência da Honra, e um garçom, a gente falando alto, né, eu falando alto principalmente, um garçom disse, eu comecei a programar agora, eu queria contar de vocês porque... Foi mesmo, verdade, naquela noite, isso, né? E aí... Foi bacana mesmo aquilo ali. E aí tipo, me chamou a atenção o seguinte, será que esse tema está sendo difundido na população mediana? Ou isso ainda está numa cúpula ainda elitizada, numa cúpula... Inclusive, eu acho que podia convidar aquele garçom agora que você falou. Sim, sim. Eu acho que faz parte disso que a gente... É verdade. Porque ele imaginou que ele pode mudar de vida indo para a programação. Mas o que eu estou dizendo assim, eu entendi o que você aparentemente parece que está distante do cidadão médio, né? Você imaginar que você está lidando com tecnologia, lidando com programação, onde você pode nem sair de casa, ficar em casa trabalhando, vou ganhar muito mais do que um garçom. Então, tipo assim, será que não tem pouco assunto sendo difundido na sociedade pelos esses atores? Ou é a realidade de não ter mesmo mão de obra? Então, essa parte, quando a gente está lidando de exatas, né? Exatas já é um negócio mais pesado, né? Eu acredito que na programação ele foge um pouco de exatas, é lógica que fica mais central, entendeu? Tanto é que eu brinco dizendo que eu sou um cara mais de humanas, né? Porque eu tenho uma certa facilidade para matemática, mas embora eu não goste tanto, como eu gosto mais, por exemplo, para caminhar para o lado das humanas. Então, eu acho que a parte de lógica, a gente chama de pensamento computacional, ele é mais central. E poderia fazer parte da vida de muito mais gente, né? Ser mais acessível, digamos assim. Porque às vezes o que se ensina é aquela lógica para programação nível A, só que às vezes eu quero a B, porque é uma programação para um jornalista, eu quero uma programação para alguém da biológica, né? Não necessariamente para startup. Não necessariamente. Não, e quando você fala startup, é um universo desse tamanho, assim, você tem que reduzir. Startup o quê? Teve recentemente uma notícia do pessoal da Stone, né, que os programadores lá do miolo da coisa fizeram uma besteira, né? Aí pipocou, o cara xingou todo mundo nas redes sociais, o cara foi demitido, mas assim, quer dizer, existe aquele programador que é o cara que fica realmente no hardcore da coisa, né, no core da coisa, né, lá no miolinho, que é mais difícil, você precisa de 1, 2, 3 caras daquele, né?
Agora você precisa dos outros que vão fazer um site, que vão fazer a parte de automatização de uma planilha, às vezes Excel. Tudo depende muito, né? Para MVP você faz com Excel, né? Então tem programadores de níveis diferentes, né? Verdade. E quando você pega um cara que está gerenciando rede social, se ele tiver conhecimento de lógica de programação, ajuda muito ele para fazer automatização. Você pega o meio time, você pega essas ferramentas de comunicação, se você não souber a lógica, se você souber a lógica, ajuda muito. E você não vai ser um cara do C++ implementando... Então, excelente a resposta do Aquiles. É porque eu me identifiquei, por exemplo, eu sou o cara que sou programador, mas estou ali na área do site. Exato, então, mas eu acho que talvez não é devido à falta de acesso, e aí os atores que a gente está convidando aqui, né, Governo do Estado, Sebrae, os representantes que vêm, os atores aqui, universidade, muito. Tipo assim, não será que está faltando a consciência dessas pessoas, desses atores, entenderem que está faltando acesso? Perfeito. E não necessariamente ensino, ou está faltando... Porque, tipo, eu vou dar um exemplo, meu filho, minha filha, seu filho, Alberto não é pai ainda, mas já vai ser, né, Alberto? Por exemplo, Gabi, minha filha, ela gosta muito de um joguinho, que é um joguinho de programação, que é o Lightboot, que é só baixar no celular. Só que começou a ficar fácil. Ela programava o que ela queria, fazia o boneco subir, descer pro lado, não sei o que. Aí ela foi e botou para Scratch. Foi lá no computador, entrou lá no Scratch e tal. Ela começou a programar para pegar o gatinho, para fazer isso, fazer aquilo, não sei o que. Mas ela só soube que gostava disso porque ela teve acesso. Sim. Então, é o que eu imagino. Apesar da pessoa ser adulta e não gostar, não precisa, como lá no mestrado. Eu, Costa Barros, né, da área de humanas, e aí uma galera, engenharia de computação, ciência de computação, aí os caras, Costa Barros, você programa em que área? Aí quando você vai ver, Costa Barros foi da aeronáutica, não sei da onde, lançava foguete, não sei o quê, muito bom no mundo, e sabe programar. Cara, você sabe programar o quê? Você não faz nada. Mas você sabe programar, e está no mestrado de inovação e tecnologia, você faz não. Aí o cara fala besteira mal do mundo só para acabar o assunto. Não, mas aí a gente consegue pagar alguém que programa que consegue resolver o problema. Mas quer dizer, fica parecendo que está faltando acesso às pessoas a esse tipo de programação. Me surpreendeu esses 2 episódios. O do Garçom. Verdade. O do Garçom foi. Chega a ter Mas assim, o cara é abordado para oferecer alguma coisa, né? Mas não. Eu queria um emprego melhor do que eu tenho. Programador, então. Justamente, se ele já soubesse programar no nível, vamos dizer, da escala de 0 a 10, de 5 para cima, ele não estaria ali, né? Não, então, mas será que ele teve acesso a isso? Não é isso que eu estou dizendo. Ou ele teve só acesso àquela programaçãozinha de internet básica, alguma coisa assim. E outra coisa também é quando ele teve acesso, né? Às vezes, quando teve acesso. Então, quanto mais antes, né? Quanto mais cedo. Mais novo, né? Quanto mais cedo você tem acesso, abre a mente, e como eu falei, né? Você vai se decidindo, que também é um entendimento, como eu falei aqui, né? Como é que vai ser o programador de qual área, né? Sim. Por exemplo, lá um dos projetos que a gente tem na universidade é arte telemática. A gente trabalha com o pessoal do departamento de artes. Então a gente faz dança com robôs. Massa. A gente trabalha assim, a gente realmente é onde eu desligo é onde eu extravaso a parte da criatividade, porque lá não tem limite, entendeu? Lá os defeitos da computação, vai ter delay, aí o pessoal lá de artes, isso é poético, né? O delay é poético. Então assim, aí você começa, viaja, você abre um universo, que de repente você pega alguma ideia daquela e, isso aqui vira um produto. Então você vai... Esse lado multidisciplinar, como bem você vem falando, eu acho que é o que consegue encaixar muito bem nesse cenário, né? Porque é aquela coisa, a história da modinha, né? Beleza, vamos lá, todo mundo agora vamos para programação. E aí as outras funções, né? Todo o contexto de uma complexidade da sociedade que nós temos de encaixes, né? De pesos e contrapesos, de profissões, como é que fica? Né? É aquela coisa, então se o acesso ele muda, define, programação nesse lado, vai para cá, né? Você não precisa ser isso ou ser aquilo, você pode ter esse universo, eu acho que começa a mudar. E aí eu acho que tem erro na comunicação da mídia tradicional, erro na comunicação da mídia especializada. É a gente imaginar, eu estava conversando com o Alberto aqui, que teve 3 convidados, aqueles que disse que o Ciência da ONU era, isso eles, não foi a gente não, que era o único do Nordeste espaço onde você podia divulgar a ciência empreendedora. Sim.
Então, tipo, tem alguma coisa errada. Porque não pode ser um negócio tão pequeno, né? Um negócio tão pequeno, aqui, né? exato. Existe, eu acho que tem alguns canais, né, que tem um pouco mais, mas assim, são só, acho que nesse formato aqui, com essa proposta, realmente não tem, eu também não conheço, tá? Então, acho que o Ciência tá on, né, ele traz realmente essa inovação nesse sentido. E eu acho que é super importante, né, fortalecer isso, né, a gente divulgar cada vez mais. Comunicar. Eu sempre digo, não tem erro não, comunicação ele só acerta, né? Só, assim. Tá chegando ao final aqui, viu? Já foi. Mas aí, vamos espichar ele até os 40 minutos aí. Vamos dar um gás aí. Dá um gás aí. Agora sim, a gente está falando de formação, né, etc. E a pandemia acelerou um processo, né, de fuga de mentes, né, daqui, principalmente falando nessa área de programação, né. Então, a gente está vivendo isso, os salários dos programadores estão subindo, o que é bom, né, mas assim... O câmbio desfavorece? Mas assim, por conta do câmbio, etc, etc. Então, bota um ponto de atenção aí para todo mundo, né, porque essas mentes estão saindo do Brasil, né, então... Imagina, e alguns só não saíram porque não sabem falar inglês. Eu fiquei imaginando, rapaz, imagina um mundo onde todo brasileiro fala inglês. Quantos programadores ficariam aqui? Aí nenhum, né? Aí quantas startups brasileiras iam para frente, prosperar? Quantas conseguiriam pagar o valor de lá? Então, é um ponto que eu como professor, né, como professor da universidade, formação de mão de obra, de pessoas, né, de líderes também, a gente bota esse ponto, né, para a gente pensar, né. Eu até estava discutindo no grupo lá dos 10 pesquisadores, 10 doutores lá sobre isso, né. Aí um deles disse, não, deixa acontecer, né. Eu não sei se deixa acontecer ou se a gente tem um papel mais ativo nisso, né. Quem está na universidade, né, tem acesso a um universo de conhecimento e formação dos futuros empreendedores, né, políticos. Cada vez mais cedo. Hoje estava um outro convidado, em outro episódio, que disse que a mão de obra que está sendo captada por ele está sendo direto no IF. E ele, como professor do IF, já estava preparando esse povo para ser captado para poder trabalhar. Então, já não é mais 18, já é 17, 16, 15. Sim, concordo. Então, só reforça talvez essa situação. Acho que se nós mapeássemos os acessos ao cidadão comum, viríamos que tem muita entusiasta da tecnologia, mas não tem acesso e não sabe nem... Talvez até goste de matemática, de inglês e possa se dar bem em programação, mas não tem ideia do que é. Né? Então ele não pode dizer que gosta, que não gosta, que sabe, que não sabe, se não tem acesso ao que é a programação. A gente estava no grupo lá da infância, né? Tem o grupo da infância lá em mais eclético possível. Totalmente eclético lá. Aí o colega da gente, né, Osmar, mandou uma mensagem, né? Ele é historiador. Ele mandou o OAB, né, 100%, né, o curso de Direito 100% EAD, né? Então, esses avanços, né, e a computação eu enxergo muito nesse formato, né? Mas aí eu, como advogado, vou dizer que tem um ex-professor meu que dizia o seguinte, que é o falecido Jales Costa, daquele nome de fórum aqui em Natal. Foi um excelente professor, foi logo no primeiro ano, era filosofia do direito. Já um senhorzinho ele, e ele disse uma coisa muito tranquila pra gente, que era, eu tinha 16 anos, então ele olhou pra mim, pra sala, tinha, sei lá, 50, 60 pessoas, ele disse, minha gente, fique tranquilo, vamos todo mundo aqui filosofar, falar sobre a vida, porque para se formar em direito só basta estar vivo. Então, num EAD de direito, eu acho que nem precisa estar vivo mais, é só deixar ligado lá. E na computação, né, o conhecimento que antes estava dentro da universidade, hoje em dia está fora, né? Então os professores buscam muito canais, né, coisas que estão já fora, porque de 6 em 6 meses muda tudo, então você tem que estar se atualizando, então já está muito fora. E as empresas já entenderam isso, né? Elas não contratam pelo se você tem diploma ou não tem diploma, né? Eu fico, por isso que eu fico pensando, né, que agora, né, o nosso papel dentro da universidade é realmente repensar o ensino. Mas aqui a maneira que a gente está ensinando. O diploma, eu já teve a segundo professor que fala isso, aqui a questão do diploma. Mas o diploma, que eles não seria, obviamente, não da nossa época, a realidade da nossa época, mas hoje ainda não seria um carimbo de qualidade? Então, eu acho que depende do curso. Na computação, o mercado não enxerga isso
Então, assim, eu já tenho colegas que se formaram, têm um diploma, mas não sabem programar. Mas, assim, obviamente que eu nunca pesquisei sobre isso, e tenho até curiosidade. Na área de humanas, com certeza. Quanto mais diploma você tem, mais você ganha mais. Sim. E na computação, essa pesquisa, ela estaria vinculada à questão salarial ou é só meramente resultado? Não, assim, hoje ainda, se você tiver, você consegue barganhar mais. Né? É uma negociação que você vai fazer. Do mesmo jeito, se eu não tiver e eu for uma peça-chave numa grande startup, o cara sabe, entendeu? O seu superior sabe o seu nível. Então, é um negócio, tipo assim, eu até provoquei os professores lá, porque eu tô pensando... Não, porque eu acho que tem que ter muita cautela do diploma, claro, porque... Claro, não. Às vezes eu fico assustado, porque aqui está fazendo todo um contexto, lógico. Né, com cuidado, bem... Pra você ouvir, não, hoje em dia não precisa mais de diploma, mas peraí, aonde você está ouvindo isso? Pra você ter ideia, né? As pesquisas mostram que quanto mais você é qualificado, mais você ganha. A gente está falando aqui com um doutor... Sim. Né? Sim, Pica das galáxias, justifica quanto é que ele ganha, ou está ganhando pouco pela qualificação que ele tem. Aí você imaginar que um cara que não ralou o que aqui eles fez, 20 startups, graduação, mestrado, doutorado, escambau, aí vai ganhar igual? Tem uma coisa estranha. Assim, eu acho que depende muito para onde você quer ir, né? Mas, a gente tá dentro do contexto de startups, né? É o que acontece, o mercado. O mercado O mercado é lucro. Está conversando isso, né? Tá funcionando assim. Inclusive tem empresas, né? Que tem as empresas que têm curso, né? Eles têm o nano degree, né? Eles dão o próprio grau, não é nem a universidade que dá, né? Sim, ele é especialista naquilo. E naquilo ensinou, coisou e pronto. Então assim, minha preocupação maior agora é maximizar a educação, ver como é que é a melhor maneira de se fazer isso, né? Para a gente poder tentar caminhar para isso que a gente está pensando aqui, né? De algo mais... Eu até provoco os professores dizendo, imagine, professor precisa avaliar? E aí, eu preciso... Qual é o meu papel lá dentro da sala dela? É ensinar ou é fazer o aluno aprender? Boa. Isso, diferente. Diferente, Ensino versus aprendizado. A gente estava falando antes aqui. E aí, professor, será que você ensinando menos o aluno aprende mais? Porque a gente inverte. Até porque você é responsável pelo que você fala e não pelo que ele ouve, né? Não é isso também, mas assim, o que eu quero dizer é que eu posso mexer na minha dinâmica da sala de aula e eu vou falar menos, que é o ensinar, e colocar mais tarefas mais ativas, né? Para ele poder fazer. Então, ensino versus aprendizagem, aí depois eu comecei a pensar, e avaliação? Eu preciso, professor, avaliar, né? Se você parar para ver esses cursos que tem online aí, muitos deles, a grande maioria, não avaliam. Quem avalia é quem vai contratar, entendeu? Será que eu não posso jogar isso? Olha, cara, a responsabilidade é sua. Você sabe que lá na frente não tem boquinha não sou eu que vou... Não é nota não, meu amigo. É o mercado. É o mercado. Então assim, está aqui o conteúdo, desumano, aprenda, faça assim, vamos fazer grupos, vamos resolver problemas reais, porque... A prova maior não é aqui dentro. Agora, eu quero uma prova, tudo bem, para fazer um concurso, aí tem esses detalhes, esses protocolos, esse universo aí, né? Mas fora isso, no universo que a gente está comentando aqui, que eu acho que é o grande tema, né? Startups, né? Com base em ciência, que realmente a grande força disso, né? Essa barreira de entrada. Estou falando de ciência, eu estou aumentando a barreira de entrada. Não é qualquer um que vai chegar. Não. Quando você junta ciência, aumenta a barreira de entrada com um modelo de negócios que vem aí de quem está fora, né? Matador, então modelo de negócio matador, ciência, aumentou a barreira de entrada, acabou, aí você vai longe, né? Vai fácil, né? Eu fico entusiasmado demais com isso. Porque... Fez esse ponto. Ciência, inteligência artificial, reconhecimento, né? Geolocalização, predição de dados, né? Tudo isso com um modelo de negócio, né? Então, assim, o direito. Não é fácil não, já tentaram copiar, mas não é fácil, porque tem que juntar todas essas pedrinhas assim. Levar vários concorrentes que morreram pelo caminho. Pelo caminho, né? Então assim, é um exemplo. A cara de Caçurina que é um exemplo. Não, porque todo mundo acha que é fácil, mas é uma risada saudável. Eu gosto muito com aquilo sobre isso, que a gente ficava sempre... Não, olhando é fácil, mas vai fazer. A gente ficava debatendo, pô, a barreira de entrada desse negócio é baixa. E aí a gente ouvia dos colegas, né, de outros professores que foram professores do mestrado, de colegas que são extremamente sucessos, mas a barreira de vocês é baixa, né? E o pior é que a gente parava e realmente é baixa. Só que a gente parava para pensar, aonde é que você consegue colocar fácil, tipo um professor com muita história, gabarito, né, experiência, um advogado na área, pessoas que têm disposição na área de marketing,
pessoas com disposição na área de programação mesmo, tá lá na frente. A gente juntou uma equipe de 6 pessoas que conseguiu fazer acontecer. Então eu acho que o FacePonto, que a gente falou, o FacePonto da Dyna, todas essas, talvez todas elas tenham sua dificuldade, sua barreira de entrada, mas todas são acessíveis. Tipo, o mais difícil é juntar pessoas que pudessem fazer acontecer. Então, quando a gente vê as pessoas querendo ser Zuckerberg, ninguém quer ser Cássio. Né? Ninguém quer ser Aquiles, olhar para Aquiles. Ninguém quer caramba, 15 anos Aquiles, 20 anos para você ir lá no podcast e dizer que não vou ensinar não, agora você que aprenda. Tipo, a pessoa, não, eu quero ultrapassar essa parte, eu quero pular. É bem isso mesmo. Eu quero pular essa parte aí, não quero essa parte que é ruim não. O pessoal, é difícil. O pessoal até diz, aqui você não quer dar mais da aula? Não, eu quero mesmo não. Eu quero, assim, porque assim, o da aula do antigamente, já para mim foi ultrapassado. Entendeu? A gente tem robôs, a gente está desenvolvendo bots, que os alunos já têm as dúvidas para questões específicas, não tem para que eu mando um link do vídeo que eu já gravei. Isso. Algumas questões são basilares, a gente não muda. Eu mando o vídeo, né? Fica repetindo, né? Então, assim, um esforço, né? Na verdade, assim, o que a gente aprendeu, uma grande lição da pandemia, foi valorizar o momento síncrono. A gente tem que valorizar esse momento síncrono. Não é um momento do professor ficar se amostrando dizendo que sabe. Sim. É um momento síncrono, cara. Você pode, existe a possibilidade da comunicação, né, mão dupla. Sim. Então use a mão dupla. Não, vou ficar só o professor falando. Então grave o vídeo. Se for só o professor falar, deixa gravado. Não, então crie dinâmicas, entendeu? Então, uma das maneiras dos porquês a gente ter utilizado o Discord, né, como ferramenta, é justamente porque ele permite essa criação de vários grupos rápido. Pessoal, 100 alunos, né? Crie grupo de 10. Em 5 segundos os grupos estão criados. Aí eu vou entrando em cada grupo, eles vão conversando. Então, ele replica um pouco o que a gente pode fazer no mundo físico, né? Mas assim, esses pontos de atenção, obviamente eu trago isso, né, mais a título, tudo isso que eu trago assim, mais a título de discussão, a gente escuta muito, vários professores não são totalmente contra isso que eu estou falando, né, são mais tradicionais. Mas um ano atrás todo mundo era contra a aula online, agora já não, online já é normal. Assim, a aula tradicional, e assim, acho que é outra coisa que é interessante falar, né? A aula tradicional funciona muito bem com um aluno que só consegue assistir a aula tradicional. E assim, eu tomo esse cuidado também, vou dar uma aula ao contrário, a gente chama até sala de aula invertida, o nome da metodologia, né? Então, com a sala de aula invertida, eu tenho que saber se o aluno sabe estudar na sala de aula invertida, porque a sala de aula invertida, o dever de casa vem para a sala. E a aula está gravada, fica na casa. Então é ao contrário, né? Então a gente faz o contrário. Caramba, eu acho que eu já vou usar esse conhecimento, viu? Eu já comecei a pegar esse insight. Passar para você mudar, tem várias técnicas, viu? Por isso que ele fez aquelas perguntas antes do podcast começar, né? Já vou chegar com o meu sócio e falar, tô com a sacada aí, viu? Pois é, não. Boa, eu achei massa, isso aí faz todo sentido. Sim. Faz todo sentido, a gente vai ganhar tempo, né? Mas assim, o aluno tem que que estar preparado, entendeu? Tem que colaborar. É um combinado, entendeu? Você, fiz isso aqui, inovei, a aula vai ser assim, trás para frente, frente para trás, isso aqui é nova, você ativa a aula. Não, eu não quero ser ativo, né? Eu vou dormir. Vou dormir, eu prefiro que você falando aí, então, aí tem que combinar com o aluno. Entendi. Então é professor, metodologia, aluno. Mas eu acho que o maior aprendizado de tudo isso é que passamos por isso, estamos passando ainda, mas graças a Deus menos. E a evolução que veio não vai retroceder mais. Não vai. Então eu acho que toda essa experiência, isso que aqui falou, é muito importante para a gente imaginar agora quais são os novos problemas. Ficou muito claro, escassez de mão de obra. E a escassez de mão de obra no mercado ela é muito cruel. Porque ela é cruel no sentido do quê? Ela valoriza quem é muito bom, mas ela destrói quem é mais ou menos e quem é ruim. Então, você não tem como rodar uma startup com quem é mais ou menos. Você não tem como rodar com uma startup com uma pessoa que é ruim. Então, ou essa galera aqui começa a entender que eles não são apenas programadores, sim, são empreendedores, são pessoas que têm que fazer diferença na empresa, diferença na sociedade e fazer negócios, ou também eles vão ser muito ruins porque eles não conseguem fazer essas outras coisas e vai só programar. Então o mercado ele vai ser bem cruel nesses próximos anos. E aí era até uma pergunta, curiosidade minha, Aquiles,
Se existem algumas empresas grande porte, né, nós temos três empresas bilionárias aqui no estado, que é nível nacional de repercussão. Essas empresas têm apoiado a formação ou até mesmo projetos sociais que envolvam tecnologia, inovação e programação. Assim, eu vou citar porque são empresas renomadas, né? Riachuelo, Três Corações, Grupo Ali, né, de combustíveis, Óticas Diniz, são empresas bilionárias, então saber se eles participam disso, eles imaginam que eles precisam de programadores, ou não estão nem aí porque eles podem pagar e contratar no mercado na hora que quiser. Então, eu acho que assim, esse universo tem que chegar nas grandes, né? O core do negócio deles é outro modelo, né? Não está tão próximo do digital, mas assim, está todo mundo caminhando para essa transformação digital, né? Todo mundo está entendendo que você consegue ganhar mais dinheiro se você digitalizar, se você reduzir, se você... Mas na universidade ele não tem um vínculo direto para... Não, sim. Fomentar. Empresas eu desconheço, né? O dinheiro que ainda entra grosso ali da universidade vem dos ministérios, né? Vem de um projeto ou outro com uma Petrobras da vida, né? Sim, mas são assim, mais nacionais. Digamos assim, Então, minha bicha da vida. Então, essa comunicação que a gente está fazendo aqui da universidade conversando com o mercado, então é recente, né? Já era para ter começado há mais tempo, em outros estados já vem há mais tempo. Tá? Vizinho aqui, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que correr mesmo, né? A gente, por ser menor, a gente consegue talvez andar mais rápido, né? Agilizar, acho que as ligações são mais fáceis para a gente chegar nesses grandes daqui. Então, o trabalho que esses grupos estão fazendo, né, que a gente vem visitando, né, tanto ali dentro da universidade, né, a rede Natalnet, que faz parte também do IMD, da Escola de Ciência e Tecnologia. Então, se ligar com os outros agentes aqui externos, né, como o Grupo LIDE, né, e assim, o Soma também, né? Soma, então para a gente poder mostrar o que temos, né, e que a gente consegue, que não procure fora, e que vamos fazer, né? E resolve aqui mesmo, né? E assim, é mercado, né? Vocês sabem mais do que eu, o negócio tem que ser rápido, senão vem outro e ocupa espaço. Então tem que ocupar espaço. E o problema hoje em dia, devido à quebra da fronteira, a gente não tem mais o pessoal de São Paulo, no Nordeste não, o Nordeste é longe, só tem praia, né? Cachaça, essas coisas. Agora não, acaba pegando o telefone, com um DDD de 84, falando mano, e aí, deixa eu fazer uma apresentação? Então, a barreira quebrou totalmente, acabou, então, ser invadido tecnologicamente, e tendo aqui no Rio Grande do Norte tecnologia, inovação e empresas que podem resolver os problemas do Rio Grande do Norte, de uma certa maneira frustrante, e os grandes não enxergarem isso como sendo uma oportunidade de fomentar a sociedade. Né? E retorno para eles, obviamente. Porque, tem que voltar. Imagina a escala, né? A gente está falando aqui de empresas. A maior empresa tem o quê? 40, 50 funcionários, você falou aí? Você já está? Sim. Uma empresa dessa tem o quê? 5 mil, 10 mil funcionários. Aí quebra qualquer tipo de raciocínio lógico que a gente queira fazer aqui, né? Mas, show, né? Massa, foi muito massa. Mas tem que voltar mais vezes, né? Foi ótimo, né? Tem que voltar mais vezes. Aqueles só para concluir, Alberto, a gente não falou aqui nada tão profundo quanto ele possa dizer, né? A gente falou mais para as pessoas conhecerem aqueles, era uma forma de mostrar, a gente tem que mostrar esses atores cientistas da universidade, as pessoas precisam conhecer, o mercado precisa entender que esse mundo novo chegou e não tem como voltar. Então, o cientista, como a gente estava tendo no episódio anterior, um papo nerd, né? Que a gente fez uma analogia com Matrix e viajou legal aqui. Isso é a coisa mais comum do mundo do lado dos negócios, né? A gente não tem mais aquela divisão abismal que ocorria de negócios com uma sala de aula com 4 de giz, com a cadeira. Né? Agora não, agora, como falou, a sala é totalmente online, os grupos são isolados no mesmo ambiente, onde vocês não se comunicam, e os negócios são dessa maneira. Espero que venham mais Aquiles aqui, iremos convidar outros tantos, mas já deixo convidado Aquiles. Pelo menos os 9 outros doutores que fazem parte do laboratório, para vir aqui falar um pouco mais de todo o trabalho deles, que eu sei que tem muita coisa para falar. Massa. E o mercado precisa conhecer isso. Bacana. Legal.
Pode finalizar, seu amigo. Hoje esse episódio é excepcional com Aquiles. Pode fazer a finalização. Queria agradecer a presença de Aquiles aqui, dizer que vai ter outros episódios, e se a gente está hoje discutindo que Aquiles vem trabalhando há 15 anos, 20 anos, é porque eu acho que a gente está no caminho certo. Né? O mercado está discutindo isso, faz parte de uma revolução que um estado pobre como o Rio Grande do Norte, com pouco acesso das pessoas, mas com muita força de vontade, muito trabalho de atores como Alberto aqui na área de tecnologia, de vendas, de comunicação, a universidade e eu aqui metido falando e elogiando vocês. É isso, Aquiles. Obrigado, Aquiles, por estar aqui compartilhando com a gente. Eu agradeço aí o convite, é sempre bom estar aqui divulgando o que a gente vem fazendo. Né? Às vezes a gente só divulga nos artigos, ninguém lê, né, os artigos, as conferências, só para o universo da universidade. Vem Cássio falando, eu acho que vão ouvir. Aqui a gente está falando, né, para um público diferente, eu acho que é super importante, e já mostrando esse caminho, né, que a gente está. Né? Tá. Show de bola! Olha aí, pessoal, mais um episódio massa, viu? Eu gostei do Aquiles, além dele ter, quando eu conheci ele me deixou fez um agrado, né? Fez quase um fricassê. Deu um pedacinho de polvo ali no restaurante bacana, vai tudo certo. Cara massa, e foi muito bacana estar aqui com você, ainda peguei um insight que eu já vou colocar em prática na minha empresa. E você que está aí assistindo, meu amigo, de graça, tá cheio de insight aqui nessa sala, hoje foi desse jeito. Eu vou pegar para minha empresa, você pode pegar para o seu negócio, com certeza, seu startup. Para de assistir essa porra, cheio de coisas aí na TV, Globo, SBT, e vai assistir coisas legais, né? Conteúdo bacana. Eu digo sempre, né? Nós estamos melhor que série de Netflix. Diminuir o investimento de Netflix, a série está... aqui está melhor. Aqui está melhor. Curte, comenta e manda no grupo dos WhatsApp aí, no grupo da Pelada, pode jogar, não tem problema não. Ajuda a audiência aí e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Muito obrigado, Aquiles. Obrigado, Cássio. Vem mais gente aí. Abração. Abraço. Tchau.